Então, quem tá assistindo aí por vídeo, talvez a ordem fique meio fora de ordem. Esse aqui é o segundo vídeo que a gente tá fazendo de treinamento, depois desse primeiro que é essa apresentação. Nesse segundo, vou pegar pedaços dessa apresentação aqui pra gente destrinchar, entrar mais no detalhe ali de cada item. Aí antes, só vou fazer uma introduçãozinha aqui. Eu arrumei meu primeiro emprego de garçom em 2014, dia 1º de maio de 2014. Eu tava na Espanha, tinha pedido demissão do meu trabalho no Rio de Janeiro e decidi que eu não ia voltar mais pro Brasil. Fui pra Europa, fui empreender lá, minhas coisas não deram certo, fiquei desempregado, ainda mais pensava em trabalhar de garçom, já tinha trabalhado na feira com meu irmão, com a minha mãe, que já trabalhava com cozinha. A gente se ferrou todo, fiquei carregando um monte de caixa de refrigerante pra baixo e pra cima. Falei, pô, isso não é pra mim, não quero esse estresse de atendimento, tudo isso. Mas a necessidade, quando eu tava lá fora, me fez procurar um emprego lá. E o emprego que eu arrumei foi um emprego de garçom. E, por incrível que pareça, nessa minha segunda experiência lá, eu meio que me dei bem. Foi melhor do que eu tava imaginando. Eu lá fui rapidamente, eu falava inglês, lá não tinha muitos garçons que falavam inglês. Fui subindo lá, de ajudante de garçom virei garçom, depois virei como se fosse aqui uma espécie de garçom 2, que ficava num pedaço bom lá do restaurante. E em algum momento lá, cansei, saudade da família, essas coisas, decidi voltar pra cá. E o Antônio, meu irmão, já trabalhava aqui com a minha mãe fazendo essas feiras de rua. E aí a gente decidiu abrir a Casa Pellegrini, que inicialmente ia ter outro nome, ia chamar Casa da Vó, que a gente ia servir só uns pratos feitos, assim. Só que o imóvel que a gente conseguiu alugar, na época foi esse daqui. E aqui, na 13 de maio, já tinha, na verdade, nem era esse que a gente tá, era aqui de baixo, era só essa parte aqui de baixo desse lado. Por quê? Porque a gente não tinha muito dinheiro pra investir e esse imóvel aqui de baixo já tinha sido a pizzaria. Então já tinha uma estrutura elétrica, hidráulica do restaurante. Aí a gente conseguiu abrir com um pouquinho de dinheiro que a gente tinha e aqui não dava pra fazer uma pegada de almoço tanto. Porque aqui já tinha um pouquinho de coisa de bar, na época tinha o posto de gasolina aí que ficava aberto à tarde. E a gente falou, não, vamos fazer um negócio meio hamburgueria bar. E graças a Deus, nessa pegada de hamburgueria bar, meio que explodiu. E aí, a gente começou aqui no primeiro dia, era eu, meu irmão, um cozinheiro e um garçom. Então sempre ficava o Antônio na frente com mais um, e eu na cozinha com mais um. E às vezes a gente ficava um mês em cada. Aí passava um mês, o Antônio ia pra cozinha e eu ia pro salão. Isso não durou muito, porque logo nas primeiras semanas já teve que chamar mais gente, a gente foi crescendo. E um ano depois, já tinha aqui uns 15 funcionários mais ou menos, foi crescendo rápido. Então, essa é a minha história aqui nesse ramo. Eu tô aqui com a Casa Pellegrini há 11 anos e fui garçom um ano antes de abrir aqui. Então tenho 12 anos aí de experiência no setor. Eu acho que eu tenho bastante coisa para passar para vocês que vai agregar para vocês nessa carreira de garçom, se vocês seguirem mesmo uma carreira nesse ramo. E para a vida de vocês, se vocês também, esse aqui é um emprego que vocês estão no momento precisam, vai ajudar vocês, mas o que vocês querem seguir para a vida de vocês é outra coisa, eu tenho certeza que tem muita coisa que vocês podem aprender aqui que vocês podem levar aí para frente. E o Giovanni, quer contar um pouquinho aí da sua história, pode contar também. Giovanni trabalhava em sapataria, virou garçom aqui e virou gerente, mas fala aí um pouquinho, Giovanni. Então, eu comecei na sapataria. Quando eu trabalhava na sapataria, eu trabalhava e estudava. Então, era só meio período de serviço lá na sapataria que eu ficava. E aos sábados, no final de ano, que abria de domingo, aí eu dobrava. Eu abria e fechava a loja lá na sapataria. Fiquei lá uns 10 meses, saí de lá. Aí eu fiquei mais ou menos um ano assim, desempregado. E o Dieguinho, que era o gerente aqui na época que eu entrei, ele me chamou pra me fazer um teste. Cheguei aqui. Quando eu conheci essa área assim, de drink, eu gostei muito. E eu sempre quis, eu ficava ali olhando, na época era o Will, que era o barman da casa, sempre ficava olhando ele, ele me ensinava, o Léo, o sobrinho, me ensinava também a mesa. E aí fui passando. Depois de um tempo eu virei garçom, aí tava esse negócio de meio que pandemia e tal, o restaurante e tal. Tinha muitos funcionários em casa, alguns que moravam perto dava pra vir. E aí fui passando, a Rose foi me ensinando algumas coisas, o restaurante voltou a abrir, eu virei subchefe de salão. Aí eu meio que olhava aqui de manhã, não tinha estoquista, não tinha pessoal de limpeza. Aí eu e o sobrinho que dava aqui o nosso jeito. Aí depois fui promovido para chefe de salão. Aí fiquei aí um tempo de chefe de salão e virei gerente. Vou fazer 7 anos agora em novembro de restaurante. Então, olha, eu tenho nenhuma falta. Eu tenho um atraso por causa de eleição. Eleição deu um problema lá na urna lá, que eu tava no setor onde que eu tava, e eu me atrasei 1 hora. A sorte que o sobrinho conseguiu votar rápido, ele conseguiu vir abrir o restaurante. Eu peguei um Uber naquele dia e vim correndo pra cá, porque eu fiquei meio que preocupado como é que ia estar aqui. Mas durante esse meu período do Pellegrini é isso. Sempre me dediquei ao máximo aqui em aprender, conhecer, seja lá dentro da cozinha, seja mesa de drink, seja salão. Não vou falar que eu não erro, eu erro também, mas a gente tem que aprender com nossos erros. A gente sempre tem que ser educado, a gente sempre tem que ouvir os dois lados de uma situação, seja como cliente, seja o cliente ou seja o outro funcionário. E é isso. É muita experiência aí também. Isso aí. Eu trouxe até uns videozinhos que eu mandei pro Matheus outro dia. Aí vou mostrar pra você. Minha mãe me mandou isso aí, a Casa Pellegrini tava completando 10 anos, ela achou uns vídeos velhos lá, ó, tem as fotos também, né? Aí tem o Antônio aí atendendo mesa ali, tá atendendo a mesa 3, que na época era nesse lugar aqui, ó, tem aquela
coisa de incêndio ali. Um videozinho expulso. Eu já. Os abrelões aí fora. Isso aqui é no salão aqui de baixo, né? Ainda não era aberto pro outro lado. E aqui em cima também não tinha, que era fechado aqui em cima. É isso. Bom, então vamos lá sem mais enrolações. Igual eu falei pra vocês, a gente não preparou assim uma aula muito estruturada. Então vou seguir mais ou menos o roteiro daqui. Uma coisa que eu falei que eu acho que é muito importante é isso daqui. Aqui na impressora, essa coisa que eu falei de vocês falarem, entendeu? É muito importante que vocês estejam falando o tempo inteiro com o cliente. Às vezes eu vejo o garçom fala pouco com o cliente e fala muito com os outros funcionários. Não só assim, tô fofocando e tal, mas assim, deu um problema no prato. Aí você entra lá na cozinha, pessoal, esse prato aqui, não sei o quê. Às vezes você conseguiria olhar no sistema, resolver sozinho, sem falar muito. E com o cliente, a gente fala pouco. Chega um hambúrguer, a gente só deixa o hambúrguer na mesa e não fala hambúrguer artesanal com batata. Isso é muito importante. E eu acho que é bom vocês criarem esse hábito de falar, vocês ficarem falando o tempo inteiro, porque cria já essa conexão com o cliente automaticamente, evita erros e fica tudo mais agradável ali, vai ficar tudo mais fluido. Por exemplo, eu falei muito disso aqui no trabalho da impressora, que é normalmente onde vocês começam, e é muito importante vocês irem praticando isso, mas na recepção e no primeiro atendimento também. Por exemplo, se tiver um cliente sentado aqui e eu só entregar o cardápio aqui, é uma coisa, entendeu? Se eu entregar o cardápio e falar, pô, você já quer pedir uma bebida ou uma comida, é outra. E se eu falar assim, pô, a primeira vez que vocês vêm na casa, já conhecem? Querem pedir alguma coisa? Não, daqui a pouco eu volto. Porque tem cliente que quer que você já fique ali e já tome pedido. Tem cliente que não, tipo, pô, me deixa quieto, não me enche o saco. Sabe, eu não quero o garçom aqui grudado em mim. Só que vocês só vão saber isso se vocês derem uma primeira faladinha com o cliente. Aí, no tom de voz que o cliente responder, ou como ele se manifestar, você já vai sentir, não, o cara tá sem pressa, ele quer ficar na dele, ou, não, o cara, você entregou o cardápio, já quer pedir, quero sim, amigo, quero sim, porque já tem que voltar pro trabalho ali. Às vezes o cara nem vai falar, tem que voltar pro trabalho, mas você já vai sentir que a vibe daquele cara não, quero pedir, comer rápido e vambora. Então é muito importante que vocês não fiquem calados com o cliente. Qualquer desculpinha que vocês tiverem pra falar uma palavrinha na mesa, eu quero que vocês falem, entendeu? E aí eu ia sugerir, não sei se o Giovanni quer adicionar alguma coisa em relação a isso, eu ia sugerir da gente simular aqui algumas situações. Pedir para cada hora para um de vocês fazer, a gente pode simular a situação de recepção e situação de entrega de prato e de pedido. Então, eu quero falar só um pouquinho sobre essa comunicação com o cliente. Quem já tirou, às vezes, salão comigo, sabe que de vez em quando eu peço para vocês, passa na mesa, ver se tá tudo certo, sempre manter a mesa limpa, e isso já é uma desculpa para vocês chegar até a mesa. Se a mesa tá suja, o copo ficou marcado ali, você chega lá, licença, posso passar um pano aqui na mesa, limpar? Vocês já vão criando uma afinidade com o cliente, retirar o prato, na hora de receber, sempre perguntar também se tá tudo certo. O máximo, assim, de afinidade que vocês conseguirem com a mesa, seja um cliente que vem aqui há 5 anos ou do primeiro dia, é bom pra vocês, que vocês vão se soltando com o cliente, e é bom pra casa também, porque o cliente vai sentir que ele é importante pra gente, que a gente tá sempre dando essa atenção pra eles. Show? Show. Então, vamos simular umas situações. De repente, ou eu fico de cliente ou Giovanni, e aí peço pra um de vocês entregar o cardápio e fazer o primeiro atendimento. Show? Vamos começar na ordem aqui. O Edilson vai ser o primeiro que vai simular, e primeiro vamos fazer uma entrega de cardápio, certo? Então vou sentar aqui, Edilson, pega um cardápio lá, entrega assim, faz o primeiro atendimento. Assim, vamos simular aqui com eu já sentado. Mas eu quero sempre que vocês conduzam o cliente até a mesa, entendeu? Não assim, escolhe aí onde você quer, entendeu? Normalmente, eu entraria assim e o Edilson falaria alguma coisa assim, me acompanha, por favor. E você vai sentar o cliente onde estiver na telha, entendeu? A não ser que o cliente, pode ser aqui, pode ser ali, aí você deixa o cliente escolher, certo? Então, eu vou sentar aqui, vamos lá, fazer, pode ir. Mas esse exercício é importante, entendeu? Porque vocês vão se soltando e vocês vão ver também que praticar isso todo dia, vocês vão se soltar mais em situações do cotidiano que vocês precisam ser menos tímidos, ser mais entrão, assim, e o trabalho aqui vai ajudar vocês nisso. Aí, Edilson, só assim, em relação a essa primeira entrega que você fez, eu sei falar um pouquinho mais alto, entendeu? Não porque vai sair na gravação, mas a gente sempre tem que falar um tomzinho acima do cliente, entendeu? Show? Então, vambora. Licença, boa tarde, tudo bom? Opa. Qualquer coisa é só apertar aqui, tá? Você quer pedir alguma coisa agora? Quer esperar? Não, vou dar uma olhada aqui primeiro, obrigado. Fica à vontade, tá? Valeu, show. Então, pode voltar. Então, senta aqui, Edilson, agora eu vou ser o garçom aqui. Foi bom, não foi ruim, entendeu? Você falou, ofereceu a bebida, bota aí. Gabaritou 90%. Mas para ser o 100%, a gente precisa mais algumas coisinhas. Inclusive, a gente vai implementar aqui umas coisinhas novas, igual o programa de fidelidade e um tratamento especial para quando é a primeira vez do cliente. Então eu quero que vocês introduzam isso nessa falinha de vocês, nesse primeiro atendimento, tá? É claro que cada um de vocês vai falar do jeito de vocês. É importante que tenha uma naturalidade, entendeu? Não é para vocês falarem igualzinho eu tô falando, mas os componentes principais vão estar aí.
Show? Então, eu faria assim, opa, dá licença, o cardápio aqui. Primeira vez que você vem na casa? Sim. Já, então, ó, tem esse botãozinho aqui, ó, se quiser chamar a gente, pode chamar por aqui. Se quiser pedir alguma coisa já, uma bebida, pode me dar uma pedir. olhadinha. Vai dar uma olhada? Beleza, Obrigado. qualquer coisa, é só me chamar. Pronto, entendeu? Porque você já perguntou se é a primeira vez, no caso você falou sim. É que a gente ficou aqui meio no automático, né? Como você falou assim, eu poderia ter falado assim, quer alguma ajuda aí com as coisas ou não? Quer dar uma olhada primeiro? Pra gente se, né? E aí você fala, não, que bom que você já conhece. Não, já tem um botãozinho aqui, ó, quiser chamar, entendeu? É isso, nunca vai ser perfeito sim, mas se vocês forem treinando, cada vez vai ficar mais quadradinho. Show? Sempre que vocês tiverem liberdade também, assim, com o cliente, vocês podem falar o nome de vocês. É diferente, igual ontem eu lá fora, né? Aí eu comentei lá com eles a situação que era teu nome, aí elas até ficaram brincando contigo. O cliente, quando ele vai pegar essa intimidade também com a gente, e ele já souber nosso nome, fica esse negócio de brincadeira e fica um lugar agradável aqui pra eles também, tá? Show. Pausou? Então, que eu ia sugerir? Vamos fazer um de entrega de bandeja também? Aí a gente pega ali embaixo uns itens e aí entrega as coisas falando, pode ser? Pode ser. Então pausa aí. Sim, gente. Coca zero. Gelo. Só o gelo. Guaraná. Gelo laranja. Show. Muito bom. Gostei. É isso aí, né? Vocês entenderam o conceito. Fizemos esse exercíciozinho aí. E é isso. Ô, Giovanni, agora vamos pensar um outro exercício aqui. Eu vou passar para aquela parte aqui que tem as fases de atendimento e a gente vê se tem mais exercício aqui pra gente falar ou se a gente só dá uma arrematada aqui. Vamos lá. Já até sei mais um exercício que a gente vai fazer aqui agora. Vamos dar uma revisada aqui no caminho que o cliente percorre aqui dentro da casa e em cada parte desse caminho a importância de vocês irem falando com ele. Então vamos lá. Recepção já falamos ali, né? Na verdade nem falamos, a gente falou da parte da recepção na parte já na mesa, entregando o cardápio. Mas tem esse primeiro oi ali que é muito importante. Quando vocês estão ali na porta mesmo, basicamente dizer um bom dia, boa tarde, sem ficar sufocando o cliente, mas sem também ser assim, que o cara que tá parado ali, em frente ao cardápio, o cara vem ver e você não fala nada, né? Fica ali esperando. Então aqui, bom dia, boa tarde, nada mais que isso, levar os cardápios já, fizemos o exercício aqui. Vamos fazer um exercício dos pedidos. Os pedidos, é muito importante que você provoque o cliente. Que sentido? O cliente não trabalha aqui, obviamente. Ele não está habituado com todos os detalhes do cardápio. Então vocês têm que provocar ele para o pedido sair certo. Por exemplo, o cara pede um hambúrguer, não é para você anotar um hambúrguer. É pra você perguntar, com batata? Porque aí, às vezes o cara já tá pensando em pedir com a batata. Só que aí, você vai anotar só hambúrguer pra chegar na mesa e o cara fala, pô, o meu era com batata. Às vezes ele nem pediu, porque ele achou que tava incluído. Enfim, então tem essa coisa de provocar o cliente e aí averiguar se o pedido tá certo. E tem revisar o pedido, ou seja, você vai anotar ali na maquininha da Stone. Quando você bota naquele carrinho de compra para despachar o pedido, você sempre revisar isso com o cliente. Mesmo que seja idiota, entendeu? São duas pessoas, frango grelhado com batata, duas Coca-Cola. Então ficou frango grelhado com batata, Coca-Cola e Coca-Cola. Show de bola. Porque é hábito, entendeu? É igual autoescola. Quando eu tava fazendo autoescola de moto, aí tem que baixar a viseira. Se você arrancar sem a viseira, já tá eliminado. Então quando você vai lá treinar, tem um monte de gente que fica treinando com a viseira, no dia eu coloco. Aí são essas pessoas que chegam no dia e reprovam, porque aí no dia o cara tá nervoso pensando todos os detalhes que ele não tá acostumado a fazer e que ele tem que fazer porque ali é o dia da prova, entendeu? Em vez de no dia do treinamento ele já fazer. Então se vocês se habituarem assim, primeiro que a gente já falou, é sempre bom ficar falando com o cliente. Então, fala um negócio que é repetido ali, não tem problema. E segundo, que vocês já vão criar um hábito para mesas mais complicadas não sair com erro. Entendeu? Então, por exemplo, vai ter mesas onde tem ali 6, 7 pessoas, que às vezes vocês vão anotar 6 pedidos e tem uma pessoa que na distração ali, às vezes falou, vocês não escutaram, ou às vezes ela nem falou e acha que falou, entendeu? Porque os clientes não estão prestando muita atenção. Então, cabe a vocês fazerem essa análise crítica também. Então, você é isso, você é o frango, você é o hambúrguer, o senhor já pediu? Vai querer alguma coisa? Você viu que aquele cara não pediu? Não, tô só aqui, tô só acompanhando eles, não quero nada não, obrigado. Vai dar uma confiança no cliente de que você anotou certo, entendeu? Se depois o pedido estiver demorando, por exemplo, às vezes o cliente fica ansioso ali, sabe? Pô, será que ele anotou errado? Aquele garçom, ele tava com a cara meio de distraído, não sei, ele não pareceu ter muita experiência. Se você faz essa revisão, o cliente já ganha uma confiança de que tá tudo certo. Show? Então é isso. Vou fazer um exercício similar. Vou anotar ali uns pedidos para cada um de vocês fazer. Um de vocês tira o pedido e aí você tem que fazer ali as provocações, entendeu? E depois vocês têm que revisar para ver se foi tudo certinho. E aí a gente dispara o pedido e vê se saiu certo. Entendeu? Show? Então, Matheus, pode dar uma pausinha, que aí a gente vai preparar aqui o exercício e aí a gente faz. Pessoal, então vamos fazer o exercício. Cada um aqui ficou com um pedido para fazer. O Brian vai fazer o pedido, a gente vai ver se o Brian vai tirar o pedido todo certinho.
Show? Boa tarde. Você já sabe o que vão pedir? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que eu vou querer um chicken Philadelphia. Chicken Philadelphia com batata, sem batata? Com batata. Com batata mesmo. Temos também a porção não, é anel de cebola, que você pode trocar também pelo anel de cebola. Pedaço de tapioca ou aipim. Aí você querer com batata. Com a batata mesmo? Show. Aí vai ser grelhado ou empanado, irmão? Empanado. Empanado? Pra beber alguma coisa? Vou querer um show. Um chopp? Lag, Brahma, IPA. Claro. Lag de 300 ou de 500? 300. Lag de 300, né? Isso. Você já sabe o que vai pedir? Não sei. Eu queria um artesanal sem álcool. Artesanal sem alho poró. Você vai querer batata? Batata mesmo? Pra beber alguma coisa? Coca zero. Uma coca zero? Gelo e limão? Só limão. Só limão? Coca zero, né? Isso. Você, irmão, já sabe o que vai pedir? Uma alcatra grelhada ou empanada? A milanesa, na verdade. Fala de novo. Batata? Não. É uma alcatra grelhada? Não. Empanada? Não, batata e batata. Uma alcatra? Com cebola, sem cebola? Porção. Beleza. Porção vai ser inteira, meia batata. Pra beber alguma coisa? Então vai ser um chicken Philadelphia com batata e um chopp de 300 lag. Um hambúrguer artesanal com batata sem alho poró. E uma coca zero com só gelo. Meia porção de batata e meia porção de alcatra. E um H2 só limoneto. Natural, né? Natural não vou ter, eu só vou ter limoneto. Pode ser outra coisa então? Pode ser. Uma coca zero, gelo e limão. Então, ó, chicken Philadelphia empanado, com batata, um chopp de 300 lag, um hambúrguer, uma coca zero, meia porção de batata, meia porção de alcatra e uma coca zero, certo? Mais alguma coisa ou só isso mesmo por enquanto? Show, fica à vontade, tá? Daqui a pouco tá vindo pra vocês aí. Então, pessoal, esse foi o treinamento de hoje, que é sobre essa comunicação e as necessidades da gente falar o máximo possível com o cliente. Cobrimos aqui alguns exemplos de interações com o cliente onde o garçom deve se forçar a falar e vamos fazer aí mais treinamentos, trazendo outras situações de outros conceitos que são importantes também. Show, vejo vocês na próxima aula.